Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilberto Suzuki, eu sou professor de Gestão Financeira e Orçamentária. Hoje nós vamos falar sobre indicadores de estrutura. Como o nome já está dizendo, como é que se está a estrutura do balanço patrimonial? Lembrando que nós vamos interpretar o passivo como sendo a fonte, a origem dos recursos e o ativo, as aplicações. Então nós queremos saber como é que está a estrutura do balanço nessa ótica de recursos e aplicações. Vamos olhar aqui no balanço patrimonial que nós montamos. O ativo circulante é 30, ativo não circulante 70, total 100. Passivo circulante 20, passivo não circulante 30 e patrimônio líquido 50, 100 também. Então nós queremos saber, nos indicadores de estrutura, primeiro, é o que nós chamamos de participação do capital de terceiros. Quanto desse total que foi captado pela empresa, ele representa recursos de terceiros. Lembrando que o passivo circulante e o passivo não circulante, esses dois, eles são chamados recursos de terceiros ou recursos externos, ok? E aqui, patrimônio líquido é chamado de recursos próprios ou recursos internos. Nós temos aqui o passivo circulante, que é um recurso de terceiro de curto prazo. O passivo não circulante é um recurso de terceiro de longo prazo. Então, a participação do capital de terceiros, ele tem a seguinte fórmula: exigível total dividido pelo exigível total mais patrimônio líquido. O que é exigível total? É aquilo que é exigível. São esses recursos de terceiros. Então, exigível total aqui é 20 mais 30. E aqui embaixo, exigível total é 50 mais o patrimônio líquido 50. Então, nós temos aqui 50 dividido por 100, que dá 0,5. Como é que nós fazemos a análise? Se nós compararmos o exigível total como patrimônio líquido, como sendo recursos totais da empresa, se 100 reais for igual a 1 real, esses 50, 0,50 representa 50 centavos, ok? Então a análise seria a seguinte: no exercício de 2020, se for o caso, para cada 1 real de recursos totais que foram captados pela empresa, 50 centavos representam recursos externos ou recursos de terceiros, ok? Essa é a análise, beleza? A outra forma que nós vamos calcular é o que nós chamamos de composição do endividamento. Ok, nós vamos agora para a segunda fórmula, que é a composição do endividamento. A composição do endividamento é o passivo circulante dividido pelo exigível total. Então, o passivo circulante é 20. 20 dividido pelo exigível total, 50, dá 0,40. O que significa isso? A composição do endividamento são esses dois, né? O passivo circulante e o passivo não circulante são recursos externos. Dentro dos recursos externos, quanto que representa os recursos que estão no curto prazo, que é o passivo circulante? Então, como é que fica a análise? Para cada 1 real de recursos externos que foram captados pela empresa, 40 centavos representam recursos que estão no curto prazo. Então essa é a composição do endividamento. Vamos agora para a terceira fórmula. A terceira fórmula é o que nós chamamos de imobilização do capital próprio. Quanto do capital próprio foi imobilizado? Então aqui é ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. Eu quero saber quanto do patrimônio líquido ele foi canalizado aqui no ativo permanente. No caso aqui, nesse exemplo, é 10 dividido por 50. Então, se você fizer a conta 10 dividido por 50, você tem aqui 20. Ok? Então, veja só, o patrimônio líquido são recursos próprios da empresa. Então, a empresa captou 50. Dos 50, eles foram aplicados nos ativos fixos 10. Então, como é que fica a análise? No exercício de 2020, para cada 1 real de recursos próprios internalizados pelos sócios, 20 centavos representam aplicações nos ativos fixos. Ok? Então, essa aqui é a forma como nós interpretamos imobilização do capital próprio. Finalmente, vamos para o último indicador, número 4, que é a imobilização de recursos não correntes.
ok? Não corrente. Quais são os recursos que não são correntes? Então, o que não é corrente aqui é ativo permanente, o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. Então, aqui 10, passivo não circulante 30, mais 50, que vai dar 10 dividido por 80. 10 dividido por 80 dá 0,13. Então, como é que fica a análise? Para cada R$1 de recursos de terceiros, né, ou recursos externos, captados pela empresa, mais recursos próprios captados pelos sócios, 13 centavos foram aplicados nos ativos fixos. Então, dessa forma é que nós entendemos os indicadores de estrutura. Espero que você tenha gostado do vídeo e continuamos então, que você continue assistindo e possa aprender cada vez mais. Muito obrigado pela atenção.